Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai-nos, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e em vós termine. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Querido irmão, querida irmã que nos acompanha por meio do YouTube, vamos hoje ouvir o Evangelho de São João e dedicar alguns minutos, para uma pequena reflexão envolvendo as leituras da liturgia de hoje. Naquele tempo, as irmãs de Lázaro mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo, Jesus disse: Esta doença não leva à morte. Ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando viu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: Vamos de novo à Judeia. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro, sepultado. Havia 4 dias. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então, Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crê nisto? Respondeu ela: Sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Jesus ficou profundamente comovido e perguntou: Onde o colocastes? Responderam: Vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: Este que abriu os olhos aos cegos, não poderia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna fechada com uma pedra. Então disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal. Está morto há 4 dias. Jesus respondeu: Não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouvistes. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviastes. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atados de mão e pés, com lençóis mortuários, e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhe disse: Desatai-o e deixai-o caminhar. Então, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, luz e vida são mais que conceitos, são duas definições que dizem muito a respeito da pessoa de Jesus. Sim, o padre começa falando sobre luz e vida, porque uma vez mais a liturgia de hoje continua a dar o realce a respeito do sacramento do batismo. Como nos domingos anteriores,
onde o Senhor usava do sinal da água e da luz, também hoje Jesus se autodefine como vida. Vida concretamente expressa nessa ressurreição. No fundo, esta ressurreição que Cristo opera é um sinal da vida nova no Espírito, que nos é dada por meio da fé e por meio do batismo, e que nos garante a ressurreição no final da nossa vida com Jesus Cristo. A ressurreição que o Senhor opera, a ressurreição de Lázaro, é no fundo também um prefigurativo, pois manifesta de maneira imediata a própria ressurreição de Jesus Cristo. Cabe aqui lembrarmos, irmãos, que nós estamos diante de um fato real. Não é um simples dado, uma simples alegoria, que poderia ser muito funcional e nos servisse para trazer apenas algum ensinamento bíblico. Não. Nós realmente estamos diante de um fato que aconteceu, a ressurreição de um homem. Isso porque nós acreditamos num Deus que tem poder sobre a morte, num Deus que dá a vida. E é evidente que isso toca a nossa vida, que isso toca a nossa existência, porque acreditamos firmemente nisso. Nós, queridos irmãos, queridas irmãs, participamos da ressurreição do Senhor. E participamos da ressurreição do Senhor por meio do batismo. E assim garantimos vida nova por meio da vivência dos sacramentos. O que nós precisamos, portanto, é de fé. De fé na divindade de Jesus Cristo. De crer que Jesus é o Filho de Deus, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. De crer que este Jesus tem autoridade sobre a nossa vida, que Ele tem autoridade sobre os nossos problemas, sobre os nossos desafios, sobre as nossas lutas, sobre as nossas guerras, que Ele age, que Ele opera em nosso favor. Queridos irmãos, queridas irmãs, acreditamos que Ele tem vida nova reservada a cada um de nós. E Santo Ireneu já dizia que a glória de Deus é o homem que vive. E nós acreditamos realmente nisso. Nós acreditamos que Cristo tem uma vida nova para nós, que Ele tem vida para mim e para ti. Realmente nós temos a fé, fé para crer nesta verdade. Queridos, esta pergunta, se nós acreditamos ou não, foi a mesma pergunta que Jesus fez a Marta e hoje faz a mim e faz a ti. A finalidade do milagre realizado por Jesus, desta ressurreição realizada por Jesus, no fundo, é para que nós possamos crer. Por isso que Jesus diz: me alegro por não estar lá, para que vocês possam crer. Caríssimos irmãos, na nossa vida, por muitas vezes, nós também somos surpreendidos por provações, por desafios, por tribulações. E é no meio dessas realidades que nós vamos provando a nossa vida. Queridos, nós somos cristãos e não queremos vida fácil. Queridos, nós somos cristãos e não queremos vida sem prova, sem dificuldade. Não, 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 não. Cristianismo não é segurança disso. Nós somos cristãos e queremos vida nova. Nós somos cristãos e queremos vida eterna. Vida vivida de acordo com a vontade de Deus. Vida vivida segundo o Espírito de Deus. É isso que desejamos. É por isso que nós buscamos, lutamos, nos esforçamos para viver uma vida segundo o Espírito, que molda o nosso agir, que molda o nosso comportamento.
Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, que possamos de fato renovar a nossa fé, restaurar o nosso agir, para viver de acordo com a vontade de Deus, para viver como filhos e filhas batizados e batizadas. E assim nós seremos guiados pelo Espírito Santo, viveremos uma vida conforme o Espírito, iremos conformar a nossa vontade à vontade de Deus, formaremos um só corpo, ou seja, formaremos a igreja, e no final veremos a glória do Senhor, faremos a experiência da ressurreição, assim como Lázaro. E eu e tu, querido irmão, querida irmã, por meio da fé que nutrimos em Jesus, somos chamados a fazer uma experiência de ressurreição. Somos chamados a abraçando de fato o nosso batismo, a viver as dificuldades do dia a dia, na certeza que a nós está reservada uma ressurreição, na certeza de que por nós há um Deus que opera por nós, que essa certeza nos anime neste dia e reaviva em nós a nossa fé e a nossa esperança num Deus que zela por nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.